Você acordou hoje pensando nele. Checou o telefone esperando uma mensagem. Não veio. E aquela ausência ocupou sua mente o dia inteiro. Você se perguntou se fez algo errado, se deveria ter agido diferente, se ainda há esperança. Mas aqui está a verdade que ninguém te diz. Enquanto você está aqui pensando nele, enquanto sua mente está presa naquilo que não consegue controlar, enquanto sua energia está sendo drenada por alguém que nem se importa tanto com você, existe algo acontecendo no lado dele que você nem imagina. E hoje você vai entender exatamente o que é. Para entender como sair dessa prisão, você precisa entender como ela funciona. Manipulação não é violência física, não é grito, não é óbvio. Manipulação é invisível, é uma série de pequenas ações que reescrevem como você pensa sobre si mesma. Imagine um pássaro dentro de uma gaiola dourada. A gaiola é bonita, feita de ouro, tem comida dentro, tem água, tem tudo. Mas é uma gaiola. A porta não está trancada. O pássaro pode sair a qualquer momento, mas não sai. Por quê? Porque passou tanto tempo dentro que esqueceu que consegue voar, esqueceu que o céu existe, esqueceu que é feito para estar livre. Aquilo que você era antes do relacionamento, você esqueceu. Você esqueceu que conseguia ser feliz sozinha, que conseguia tomar decisões, que tinha valor sem precisar de validação de ninguém. E isso não aconteceu por acidente, aconteceu neurologicamente. Seu cérebro funciona por padrões de recompensa. Quando algo bom acontece, libera dopamina. Mas aqui entra o problema. O cérebro não só libera dopamina quando você recebe uma recompensa. Também libera quando você espera por uma recompensa. Quando está em incerteza, quando não sabe se vai ou não receber. Isso se chama reforço intermitente. É o padrão mais viciante que existe. É o mesmo padrão das máquinas caça-níqueis. Você não ganha toda vez. Mas porque não sabe quando vai ganhar, o cérebro fica obcecado. No relacionamento era assim. Ele não era gentil toda hora, mas quando era você sentiu um pico de dopamina enorme. Você se sentia escolhida, amada. E quando sumia, quando era frio, quando era cruel, você entrava em pânico, porque aquela dopamina desapareceu. Seu corpo estava em abstinência. E para recuperar aquele pico, você fazia qualquer coisa. Você se diminuía. Você se explicava. Você tentava provar seu valor. Tudo para trazer de volta aquele sentimento de ser aceita. Isso não era escolha. Era condicionamento neurobiológico. Era seu corpo viciado num padrão que o manipulador criou. Me conta aqui nos comentários, em que momento você percebeu que estava numa gaiola que não tinha tranca, que podia sair mas havia esquecido como voar? Uma frase é suficiente. Eu leio cada comentário. Sêneca escreveu algo fundamental. Ele disse que o homem que está preso às opiniões dos outros é o mais miserável de todos. Porque entregou sua liberdade, entregou o controle de sua mente. Você estava presa às opiniões do manipulador. Tentava adivinhar o que ele pensava. Tentava mudá-lo, tudo para ganhar a aprovação de alguém que nunca teve capacidade real de amar. Porque pessoas manipuladoras não amam. Elas consomem. Querem sentir poder. Querem saber que alguém está tão desesperada que faria qualquer coisa por uma migalha de atenção. Aqui começa a virada. O manipulador começa a perder força quando você para de viver esperando uma reação. Quando você para de checar o celular. Quando para de responder as mensagens com ansiedade. Quando para de se explicar. Quando para de implorar entendimento. Isso não é jogo, não é estratégia. É reconstrução pessoal. É você finalmente dizendo que sua mente é sua novamente. Mas aqui é importante esclarecer algo. Isso vai doer, vai parecer impossível. Porque você estava acostumada com aquele ciclo. Seu corpo estava viciado. Quando você para de alimentar um vício, o corpo entra em abstinência. Você vai querer checar o celular. Vai querer enviar mensagens. Vai querer a reaproximação. Vai querer voltar para o familiar mesmo que aquilo fosse destruidor. É neurobiológico. Seu corpo não entende que aquilo era venenoso. Seu corpo só sabe que aquilo era sua vida. E agora aquilo sumiu. Mas aqui vem a verdade que salva. Se você aguenta essa dor por 21 dias, seu cérebro começa a reconhecer um novo padrão. Se você aguenta 66 dias, isso vira sua nova normalidade. Se você aguenta 90 dias,
Você vira uma pessoa diferente, não porque sofreu, mas porque escolheu sofrer hoje para nunca mais sofrer assim. Epicteto foi escravo, não metaforicamente, de forma literal, e entendeu algo que poucas pessoas compreendem. Ele disse que a liberdade verdadeira não vem de quebrar correntes, vem de parar de aceitar correntes. Enquanto você estava aceitando as migalhas emocionais, você estava aceitando ser escrava. Estava escolhendo a gaiola, e enquanto escolher a gaiola, ninguém consegue libertá-la, nem um terapeuta, nem seus amigos, nem você mesmo. Mas quando você finalmente diz não, quando fecha a porta, quando para de responder, quando para de se explicar, algo muda. Você deixa de ser acessível. E pessoas manipuladoras dependem completamente da sua acessibilidade. Dependem de saber que podem mexer com você quando quiserem. Que podem desaparecer e você continua esperando. Que podem voltar e você abre os braços. Quando você corta aquele acesso, você corta a fonte de dopamina deles. Porque manipuladores também são viciados. São viciados no sentimento de poder. São viciados em saber que conseguem mexer com você. Quando você tira aquilo, tira o combustível deles. A dor que você sente agora é o preço da liberdade futura. Não é punição, é transformação. E essa transformação vai fazer você descobrir algo que esqueceu. Que você consegue estar bem sozinha, que consegue acordar e não pensar nele. E quando descobrir isso, quando finalmente reconhecer que sua paz não depende mais dele, o manipulador vai entrar em desespero. Porque perdeu o controle. E pessoas que vivem do controle não sabem viver de outra forma. Marco Aurélio escreveu que o único julgamento que importa é o seu. Quando você finalmente vive como se aquilo fosse verdade, você se torna inabalável. Não porque virou de pedra, mas porque finalmente está enraizada em si mesma. Ele alternava entre rejeição e aceitação, entre ausência e presença, entre amor fingido e indiferença cruel. E você estava presa naquele ciclo de esperança e desespero. Esperança quando via uma mensagem. Desespero quando não respondia. Esperança quando ele reaparecia. Desespero quando sumia de novo. Você estava sendo alimentada com migalhas emocionais, com restos de atenção, com farelos de carinho. E aquilo era o suficiente para manter você presa. Porque para o pássaro na gaiola aquela comida é tudo. Ele não sabe que existe um banquete lá fora. A questão que ninguém faz com clareza suficiente é esta: o problema nunca foi amar. O problema foi direcionar esse amor para um receptor que não tinha capacidade de corresponder. Pessoas manipuladoras não têm a estrutura interna necessária para o amor genuíno. Não porque são maliciosas em todo momento, mas porque constroem a própria identidade a partir de um sentido de poder sobre outros. E amor genuíno exige exatamente o oposto. A disposição de se tornar vulnerável sem a garantia de controle sobre o resultado. Quando você para de ser acessível, algo específico acontece que vai além do que o manipulador demonstra externamente. O ciclo de reforço que alimentava a dinâmica perde o objeto. E sem objeto, o ciclo não tem onde se completar. A provocação não tem resposta. O desaparecimento não tem alguém esperando. O retorno com promessas não tem uma porta aberta. E esse sistema, que foi construído especificamente ao redor da sua resposta, começa a se desintegrar. Não porque você fez algo dramático. Porque você simplesmente parou de alimentar o mecanismo. A abstinência neurobiológica que você vai sentir nos primeiros dias e semanas depois de parar de checar o celular, de parar de responder com ansiedade, de parar de se explicar, tem uma qualidade específica que é importante reconhecer antes de experienciar. Vai parecer que você está perdendo algo fundamental. Vai parecer que o silêncio é perigoso. Vai parecer que agir seria mais seguro do que esperar. Esses sentimentos são reais. São fisiológicos. São o resultado do cortisol e da abstinência de dopamina no sistema. Mas não são a verdade. São o preço que o corpo paga para recalibrar para um padrão diferente. Sêneca observou que a maioria das pessoas não é controlada por correntes físicas, é controlada por opiniões. Pela opinião do que vão pensar delas, pela opinião do que significa ficar em silêncio, pela opinião do que acontece se pararem de se explicar. Você estava presa não pela força dele,
pela narrativa de que sem a aprovação dele você era menos, de que sua paz dependia do que ele decidia oferecer. E a libertação dessa narrativa começa com a pergunta: e se não fosse verdade? E se a sua paz fosse completamente sua, independente de qualquer mensagem que viesse ou não viesse? A virada acontece antes de você percebê-la. Ela não tem um momento dramático. Não é uma decisão tomada num instante de clareza absoluta. É uma série de escolhas pequenas, cada uma minúscula demais para parecer significativa, que ao longo do tempo reconstroem a arquitetura de como você funciona. Cada vez que você não checa o celular quando o impulso aparece. Cada vez que você deixa a mensagem sem resposta por mais um minuto. Cada vez que você vai dormir sem verificar. Cada uma dessas escolhas está reescrevendo o circuito. Sem drama, sem declaração. Só construção silenciosa. Epicteto não desenvolveu sua filosofia de liberdade interna a partir de uma posição de conforto. Desenvolveu enquanto estava nas piores condições externas que existem. E o que ele descobriu foi que mesmo nessas condições, existia algo que permanecia intacto: a faculdade de escolher como interpretar o que acontecia. Não o que acontecia, como interpretar. E essa distinção, a diferença entre o evento e a interpretação do evento, é onde toda a diferença existe. Ele não estava preso pela corrente. Estava preso pela interpretação de que a corrente definia o que ele era. E quando parou de aceitar essa interpretação, ficou livre mesmo antes de qualquer corrente ser removida. Existe algo sobre o mecanismo do reforço intermitente que é especialmente importante nomear no contexto da saída. O pior momento não é o início. O pior momento é pouco depois de você ter começado a mudar o padrão, quando o comportamento do outro escala antes de diminuir, quando ele manda mais mensagens do que antes, quando reaparece com mais intensidade, quando as promessas ficam maiores. E esse momento, que parece uma prova de que a mudança não está funcionando, é na verdade a evidência mais clara de que está. O sistema está tentando se recuperar. A extinção comportamental passa por uma intensificação antes de se apagar. Saber disso com antecedência é o que permite atravessá-la. A identidade, que foi sendo reescrita ao longo do relacionamento, se refaz da mesma forma que foi desfeita. Gradualmente, através de experiências repetidas. Você não volta a ser quem era antes com uma decisão. Você volta a ser quem é com cada dia em que age de acordo com os valores que estavam enterrados sob a necessidade de aprovação. Com cada treino que você faz, porque quer estar bem, não porque quer impressionar. Com cada refeição que você faz com cuidado porque merece cuidado. Com cada livro que você abre porque quer expandir. Com cada hora de solitude onde você descobre que sua companhia é real e é suficiente. O que os estoicos chamavam de eudaimonia, que se traduz às vezes como felicidade, mas é mais precisamente florescimento, não é um estado de ausência de sofrimento. É um estado de alinhamento entre quem você é e como você age. E o processo de reconstrução que os 6 pilares descrevem é precisamente um processo de recriar esse alinhamento. De começar a agir de acordo com o que você genuinamente valoriza, em vez de em resposta ao que ele precisava. E quando esse alinhamento começa a se estabelecer, você não apenas se sente melhor. Você começa a ser mais completa. A neuroplasticidade que permite a reconstrução tem uma implicação que é ao mesmo tempo humilhante e libertadora. Humilhante porque significa que o padrão de sofrimento não era falha de caráter, mas resultado de condicionamento. Libertadora porque significa que um condicionamento diferente é igualmente possível. O cérebro não julga o que você repete. Aprende o que é praticado. E a prática que os 6 pilares constroem é, cumulativamente, uma reprogramação do que significa acordar de manhã, do que significa o dia, do que significa você. E existe algo sobre o processo de 21, 66 e 90 dias que merece ser dito com cuidado para não criar expectativa errada. Esses números não descrevem uma transformação linear onde cada dia fica mais fácil que o anterior. Descrevem um processo não linear com dias difíceis intercalados com dias de clareza, com momentos de recaída intercalados com momentos de certeza. O que os números descrevem não é uma progressão suave.
É a quantidade de repetição necessária para que o novo padrão comece a se tornar o automático. E ao longo desse processo, o que importa não é como você se sente num dia específico. É se você volta à prática no dia seguinte. Existe algo sobre aprender a estar bem sozinha que confunde muitas pessoas que estão no início do processo. Parece que o objetivo é nunca mais precisar de ninguém. Não é isso. O objetivo é distinguir o que você quer do que você precisa desesperadamente. Quando você precisa desesperadamente, você toma qualquer coisa que alivie a urgência. Quando você quer genuinamente, você pode escolher com base em valores, em reciprocidade, em alinhamento real. A solitude não cria isolamento. Cria a capacidade de escolha que não existia quando a carência é que escolhia. O que muda na prática quando você começa a construir a rotina dos 6 pilares é que o dia tem textura própria. Antes, a textura do dia era definida pelo que chegava de fora, mensagem ou não mensagem, resposta ao silêncio, reaparecimento ou ausência. Agora, a textura do dia é definida pelo que você constrói. O treino que você fez, a refeição que você preparou com cuidado, o livro que avançou, o tempo sozinha onde você simplesmente foi você. E essa mudança de onde vem a textura do dia é uma das mais profundas que existem, porque é a mudança de viver em resposta para viver com intenção. Pessoas manipuladoras entram em desespero diante de alguém que finalmente acordou. Não porque você fez algo de errado com elas, mas porque todas as alavancas que usavam deixaram de funcionar. A alavanca da ausência que antes gerava ansiedade agora gera paz. A alavanca do retorno que antes gerava esperança agora gera indiferença. A alavanca da provocação que antes gerava reação agora gera silêncio. E quando todas as alavancas deixam de funcionar, o sistema que dependia delas não tem mais onde operar. Você não precisou fazer nada dramaticamente diferente. Apenas parou de ser o lugar onde o sistema podia se completar. E existe algo sobre o poder verdadeiro que o estoicismo descreve que é diferente de poder sobre os outros. É o poder de não precisar do poder sobre os outros. É a capacidade de estar completamente presente na própria vida sem precisar que a vida dos outros valide a sua. Marco Aurélio governava o maior império conhecido e praticava isso diariamente. Não porque era fácil, porque sabia que qualquer outra forma de operar o tornaria dependente das opiniões dos outros para saber quem era. E dependência de opinião alheia é a forma mais sutil e completa de prisão que existe. Existe algo que pode parecer contraditório, mas é uma das conclusões mais precisas do estoicismo. Você não se torna forte para não sentir mais. Você se torna forte para que o que sente não mais determine o que faz. A saudade pode aparecer. O impulso de checar o celular pode aparecer. A lembrança pode aparecer. E você pode estar completamente ciente de tudo isso e ainda assim escolher o treino, o livro, a solitude, a rotina. Não porque negou o que sente, mas porque desenvolveu algo que existia entre o sentir e o agir. Uma escolha. E essa escolha, construída com consistência ao longo do tempo, é o que muda tudo. A pessoa que você vai se tornar depois dos 90 dias não é uma versão blindada, insensível, fechada. É uma versão mais inteira, que sente profundamente e tem onde ancorar o que sente, que se importa genuinamente e tem critério sobre onde esse cuidado vai, que pode estar completamente presente num relacionamento sem precisar de aprovação constante para saber que merece estar lá. Essa pessoa não foi destruída pelo que aconteceu. Foi construída a partir disso, e está começando a aparecer agora, com cada escolha que você faz de acordo com quem genuinamente é. Existe algo sobre o processo de acordar, no sentido profundo que o vídeo usa essa palavra, que é gradual e não linear. Há dias em que você acorda e parece que voltou ao começo. O impulso está lá, a saudade está lá, a vontade de checar é forte. E nesses dias, o que importa não é como você se sente, é o que você faz com o que sente. Você treina mesmo assim, você não checa mesmo assim, você vai para a solitude mesmo assim, e o dia acaba, e você passou por ele, e isso conta. Cada dia que você passa sem retornar ao padrão é construção real, independente de como você se sentiu ao longo do dia. A distinção que Epicteto fazia entre o que está
E o que não está sob o seu controle tem uma aplicação imediata para cada momento de impulso. Quando o impulso de checar o celular aparece, checar não está sob meu controle. O que está sob meu controle é o que faço nos próximos 10 segundos. Quando a saudade aparece, a saudade não está sob meu controle. O que está sob meu controle é onde vai minha atenção agora. Quando ele reaparece com promessas, o que ele promete não está sob meu controle. O que está sob meu controle é a qualidade da resposta que dou, ou se respondo. Cada momento de escolha reduzido a essa distinção fica mais manejável. A questão não é se você vai ser tentada a voltar. Você vai. Não porque é fraca, mas porque o ciclo de reforço intermitente que o relacionamento criou não desaparece de um dia para o outro. O que muda não é a ausência de tentação. É o que você faz quando a tentação aparece. E o que você vai fazer é diferente agora, porque você entende o mecanismo, porque você construiu pilares. Porque você tem um dia com textura própria que não depende dele para ter sentido. E quando a tentação aparece e você não age sobre ela, o circuito perde um reforço, e com o tempo fica mais fácil. E o pássaro que estava na gaiola dourada não vai voar perfeito no primeiro dia. Pode pousar várias vezes. Pode olhar para a gaiola com saudade. Isso é normal. É o ajuste de um ser que estava acostumado com um espaço que, por mais limitante, tinha previsibilidade. Mas a cada vez que ele voa mais longe e volta para si mesmo, o espaço lá fora fica menos assustador. E um dia, sem perceber exatamente quando aconteceu, a gaiola deixa de ser o ponto de referência. O céu é, e você está nele. Construindo, vivendo, livre. Você não estava presa por amor. Estava presa pelo que acreditava que amor exigia de você. E quando essa crença começa a mudar, a gaiola perde as paredes. Eu acordei. E essa é a declaração mais importante que existe. E isso é suficiente para começar. E o estoico incontrolável não é uma figura distante. É você, depois que parou de aceitar migalhas. Está chegando. Marco Aurélio não precisava de opinião alheia para saber quem era. Você também. E está aprendendo. Sêneca disse que o verdadeiro poder não vem de dominar outros, vem de não precisar deles. E você está construindo esse poder agora. Epicteto parou de aceitar correntes. Você também pode. A liberdade não está no futuro, está na próxima escolha que você faz. A sua existência feliz sem ele é a resposta mais devastadora que você pode dar. Não precisa falar nada, não precisa provar nada, você apenas existe. E isso é tudo. E agora você tem o que precisava para genuinamente começar. O mecanismo, os 6 pilares, a clareza sobre o que acontece do lado dele. O que falta é a consistência diária. E consistência começa agora, com a próxima escolha. E o estoicismo não pede perfeição, pede direção e prática consistente. Você já tem a direção. O que vem agora é a prática. Devagar, com prática consistente, tudo genuinamente muda, e você já começou. Você não venceu quando eles sofreram. Você venceu quando finalmente encontrou paz sem precisar deles. E está encontrando agora. Eu acordei. E isso, essa percepção, esse momento de clareza, é genuinamente o começo de tudo. Começa agora com a próxima escolha consciente. Eu acordei. Devagar, com prática consistente, tudo genuinamente muda. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nessa gaiola que você mesma estava escolhendo, eu te convido a conhecer o método Devagar Tudo Muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender o mecanismo neurológico que te mantinha presa, a construir a base interna que torna o controle de fora impossível de se sustentar, e a reconstruir, com cuidado genuíno e com a consistência que esse processo pede, uma vida que não depende de ninguém para estar completa. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela mulher que acorda esperando mensagens que nunca vêm, que gasta sua vida tentando provar valor para alguém que nunca reconhecerá. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar tudo muda.